mais uma vez, sejam bem-vindos ao plantão de Tira Dúvidas, o nosso último plantão da disciplina, não é? O quarto plantão. Como vocês sabem, eu sou o professor Nunes, juntamente com a professora Vivian, somos os responsáveis, então, pela disciplina de Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, do curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. O nosso plantão hoje vai funcionar em dois momentos, vamos colocar assim. Serão basicamente dois momentos. Quais são eles? Nós vamos ter um momento onde eu irei ministrar um conteúdo, uma parte sobre teste cardiopulmonar, como foi sugerido no segundo plantão de dúvidas, não é? Houve essa sugestão de fazer essa abordagem, então a gente acatou e eu vou fazer essa abordagem. Óbvio, é muito importante entender que teste cardiopulmonar são muitas variáveis, muitas coisas que nós temos que interpretar lá, muita base fisiológica. Então, o que eu vou fazer hoje é mais uma introduçãozinha, uma coisa que eu espero que vocês, assim, com o nosso conhecimento básico de fisiologia de exercício, a gente consiga acompanhar para depois, com essa explicação minha, a gente consiga se aprofundar depois no estudo, na prática clínica, se tiver, e conseguir entender algumas situações que possam chegar com o teste cardiopulmonar, tá? Então, essa é uma coisa importante no plantão. Depois disso, a gente está disponível para dúvidas também, nós estamos terminando a disciplina, não é? Mesmo terminando, o melhor ainda não chegou, porque nós teremos a nossa aula prática, não, a nossa aula ao vivo no sábado, neste sábado, não é? Então, ainda temos muita coisa para conversar na nossa disciplina. Mas acredito que vocês estejam acompanhando o e-book, tirando dúvidas, olhando, e se precisar, nós estamos aqui, então, para sanar essas dúvidas, né? Então, esse é o objetivo do plantão, tentando ser o mais objetivos possível, tá? Vamos lá. Vamos iniciar, então, com essa parte de teste cardiopulmonar. Deixem eu compartilhar com vocês aqui os meus slides, tá? Então, eu vou compartilhar e aí nós iniciamos essa parte. Deixa eu achar aqui, compartilhar. Uma janela. Eu vou compartilhar. Opa, espera aí. Tenho que achar essa janela. Compartilhar uma janela. Ok, está aqui. Compartilhar. Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha janela, correto? Do PowerPoint, certo? Deixa eu colocar para a apresentação. Ok. Conseguindo ver normal a minha apresentação? Me deem um ok aí? Sim, não dá para ver. Sim? Então, perfeito. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira parte do plantão, relacionada realmente com o teste cardiopulmonar, tá? Aí já tem uma foto até desse teste cardiopulmonar, não é? Uma imagem que procura representar esse teste cardiopulmonar. Antes de começar, friso novamente essa questão de que o que a gente vai fazer é uma coisa rápida, uma abordagem simples, direta e objetiva de um teste cardiopulmonar, tá? Que carece depois de uma análise mais profunda, quando a gente quer se aprofundar no tema, ok? Uma coisa importante, não deixar de comentar, é que na semana passada eu cheguei a postar fiz uma postagem com alguns artigos que falam exatamente sobre essa interpretação do teste cardiopulmonar. Então, se vocês quiserem se aprofundar, é só fazer, claro, não é só, né? Mas a leitura naqueles artigos é muito importante, tá? Então, essa leitura vai ajudar bastante vocês. E depois a gente pode fazer uma procura maior em cima disso e a prática, óbvio, é muito importante também.
Mas vamos lá. Teste cardiopulmonar. A primeira coisa, a gente já comentou isso uma vez, eu acho, mas vale a pena a gente comentar de novo. Quando nós falamos teste cardiopulmonar, é sinônimo de teste ergoespirométrico, ok? Ou seja, nós estamos utilizando uma análise de gases, vai aparecer já isso a seguir, tá? E nesta foto aqui, também pode-se visualizar que tem a parte do eletrocardiograma, tá? É comum, quando nós falamos na área clínica, fazer o teste cardiopulmonar com a parte eletrocardiográfica, ok? Na área esportiva, não é tão comum, se faz independente, apenas o teste cardiopulmonar. Na área clínica, é muito mais comum fazer a interpretação tanto do eletrocardiograma quanto da parte dos gases, ok? Neste plantão e nesta apresentação que eu falei para vocês, eu não trouxe nada relacionado com eletrocardiograma, apenas a parte de cardiopulmonar, parte de gases, ok? Através do aparelho do analisador de gases. Perfeito? Vamos lá. O teste cardiopulmonar, só para deixar bem claro nesse início, para nós deixarmos assim, começarmos a estabelecer algumas coisas, por que ele é importante na área clínica? Pensando em grupos especiais e principalmente em pessoas com problemas cardiovasculares diversos, problemas metabólicos e também respiratórios. Observe o que está escrito. Ó. Permite avaliar a dispneia causada por problemas circulatórios ou ventilatórios, a capacidade física de indivíduos normais ou pacientes e estabelece de forma segura a orientação para a prescrição de exercício físico. Beleza, a questão de capacidade física, tudo bem. A questão de orientação para a prescrição de exercício, muito importante. Mas observem, avaliar a dispneia causada por problemas circulatórios ou ventilatórios. O que é isso? Quando nós fazemos um teste cardiopulmonar, a pessoa entra em exaustão. E essa exaustão, ela é acompanhada por dispneia, ok? Só que, claro, essa dispneia, ela pode ser consequência normal da exaustão. Então, a pessoa entrou em exaustão e aí ocorre a dispneia, a pessoa para. Só que ela pode ser causada por outros problemas. Problemas no sistema respiratório, problemas no sistema cardiovascular ou até no sistema muscular, que também existem algumas situações que se pode detectar pelo teste cardiopulmonar. O que isso quer dizer? Essa dispneia que nós estamos falando, ela não foi por causa da exaustão. É como se fosse o contrário, ou seja, a pessoa entra em dispneia e com isso ela para, tá? Parece meio estranho, mas se nós falarmos de uma pessoa sem problema associado, ela vai entrar em exaustão, essa exaustão causou a dispneia, parou. Quando nós falamos em pessoas com problemas circulatórios ou ventilatórios, é basicamente o contrário. Aquele problema, seja ele respiratório, seja ele cardiovascular, desculpem, ventilatório, seja ele cardiovascular, vai causar essa dispneia e com isso a pessoa para. E é por meio da análise de todas essas variáveis que se consegue perceber o que aconteceu, que tipo de problema a pessoa tem e qual é o prognóstico, vamos colocar assim, diagnóstico e prognóstico, ok? Aí eu estou mostrando o que se utiliza nesse tipo de teste, tá? Então, vocês podem observar que aí, quando nós falamos num teste cardiopulmonar, nós estamos falando de um sistema de análise de gases e função pulmonar, que é a ventilação. Então, o que acontece? Aí está representado os dois aparelhos que são de uma marca específica, que são da Cortex, são muito utilizados aqui no Brasil e no mundo, tá? Um deles é o chamado Metalizer 3B. Ele é um estacionário, não sai do local, é de mesa. Normalmente as clínicas têm esse. Os mais antigos é o Metalizer 2, ok? E embaixo tem um que é exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? É que ele é portátil. Portátil, a pessoa pode fazer testes fora do ambiente laboratorial, pode fazer em qualquer local. Óbvio, quando nós falamos em ambiente clínico, nós falamos muito mais deste de cima, tá? Lembrando que estes aparelhos, eles conectam um tubinho, uma mangueira de gás e outra mangueira relacionada com a ventilação. Independente se é este ou se é este, vai ter essa conexão,
ok? Ele avalia, então, a ventilação e capta por uma célula de oxigênio, capta o oxigênio para determinar parâmetros relacionados com o oxigênio e capta também, tipo, o consumo de oxigênio, e capta também o dióxido de carbono para determinar alguns parâmetros relacionados com o dióxido de carbono. Então, pela mangueira vai o gás, pelo fio do volume vai pela ventilação. Está aqui representado, ou seja, o aparelho não é só esta parte do lado esquerdo. Ele vai ter obrigatoriamente uma máscara onde a pessoa está respirando para esta máscara, tá? Ou nesta máscara, com a turbina e a partir daqui que sai. Este fio branco é o gás e o fio preto é mesmo só um fio elétrico que leva o quantas vezes está rodando aqui a turbina para calcular a ventilação, tá? Importante, existe uma dúvida muito grande que as pessoas pensam assim, quando elas não têm contato com este aparelho. Isso quer dizer que a pessoa está respirando o gás que está no aparelho? Não, de jeito nenhum. Ela está respirando o ar ambiente. Isto é aberto, ok? Óbvio, deixa tudo fechado, é importante, mas tem uma passagem mais que suficiente, que é o ar ambiente que a pessoa está recebendo. Acontece ao contrário. Este ar ambiente que está passando, existe uma amostra, uma pequena amostra que é captada e vai para dentro do aparelho, e não o contrário, do aparelho para a pessoa, ok? Então, isso é só para mostrar como é que funciona o aparelho, ok? Essa é uma marca, existem outras marcas, tá? Não, são existem diferentes marcas no mercado, tá? Essa é das que eu mais vejo em clínicas, normalmente é Cortex, tá? Tem o suprassumo, que é o da Cosmed, que é o K5 agora, já estamos no K5. E tem também o VO2000, que também é muito comum aqui no Brasil, tá? Aparelho caro, precisa de manutenção regular, troca de célula de oxigênio, calibrar a ventilação. Então, não é um aparelho fácil de utilizar. Quando nós falamos em aparelho caro, a gente normalmente não compra só o aparelho, tem que comprar o aparelho, tem que comprar a esteira para fazer o teste, a bicicleta, dependendo se você quer fazer em bicicleta, comprar um módulo, como aparecia na imagem anterior, onde tem os computadores, a impressora, normalmente vem tudo, tá? E isso a gente fala, eu nem sei agora porque o dólar subiu tanto também, tá? Mas porque são tudo produtos importados. Mas fica sempre nos 150 mil reais, tá? Tudo isso, tudo, ok? Tá, isso então é só para mostrar o aparelho. Depois, se nós estamos falando de um teste cardiopulmonar, e na verdade é um teste de esforço cardiopulmonar, existe um teste aí colocado. E existe uma coisa já importante que é o seguinte: esse teste é fechado? Eu tenho um padrão? Não. A gente precisa de um modelo de teste, mas não que ele tenha uma coisa fechada. A gente pode ajustar dependendo da pessoa que vai fazer o teste, ok? Só que normalmente, como está escrito aí, é caracterizado por um teste com incremento do esforço físico. Ou seja, o objetivo do teste cardiopulmonar é fazer com que a pessoa, o avaliado, passe por todas as intensidades do exercício, desde o repouso, que também é avaliado o repouso, até a exaustão. Como? Se a gente olhar uma esteira de uma forma bem simples, a gente pode colocar assim: está em repouso. Começa na esteira, estou chutando para já, 1 minuto a 5 km por hora. Aí depois faz mais 1 minuto a 6, mais 1 minuto a 7, mais 1 minuto a 8. Isso até ele não aguentar mais. Quando ele vai parar em 12, em 13, em 15, em 20, depende de cada pessoa. Qual foi o objetivo? É que você começou com uma intensidade leve, muito leve, 5 km por hora, pensando numa pessoa sem doenças, tá? Jovem sem doenças, e à medida que vai aumentando a intensidade, vai aumentando a velocidade da esteira, isso está aumentando a intensidade do exercício até ela chegar ao máximo. Então, o teste de esforço cardiopulmonar ele tem essa característica: ver o que está acontecendo em todas as intensidades do exercício, desde as mais leves até até a exaustão, ao máximo que ele aguenta, ok?
Como isso é feito? Ou por um teste incremental, como eu comentei, tanto tempo um tempo específico em uma intensidade, depois passa para outra, ou então existem também os testes de rampa. O teste de rampa é muito comum também na área clínica. Quando a gente fala rampa, não é porque é inclinada a esteira, tá? É um teste onde o software da esteira específico, esse software calcula mais ou menos uma forma de ela ir aumentando sem ser incremental. Tipo assim, no primeiro segundo ela estaria a 5 km por hora, no segundo segundo, depois 2 segundos, 5,01, 3 segundos, 5,02, ou seja, a pessoa não fica num estágio só. Ela, ao longo do tempo, a intensidade está sempre aumentando de forma bem leve, tá? Só que as esteiras têm que ser próprias para fazer essa rampa, são esteiras mais caras, porque elas calculam o quanto ela tem que aumentar por segundo, então é uma coisa mais cara. É muito comum a gente fazer testes incrementais, dessa forma como eu comentei, então por estágios. E como é que funciona o teste incremental? Só para nós entendermos a dinâmica, porque o teste vai ser sempre assim. Formas de manipulação de um teste incremental. Primeiro, você define qual é a carga inicial do teste. Eu falei 5 km por hora na esteira, por exemplo. Sim, para uma pessoa jovem, 5 km por hora pode ser interessante. Para um maratonista, às vezes, se for avaliar um treinado maratonista, é melhor começar com 12, com 15 km por hora. Se for um cardiopata, nossa disciplina, às vezes 5 é muito. Vai começar com 3, com 2. Isso pode ser feito na bicicleta também, em watts. Começar com 10 watts, com 15. O que importa é que você tenha a certeza que essa primeira intensidade que você está escolhendo, para o indivíduo que você está avaliando, é uma intensidade muito leve. Por quê? Porque depois vai aumentar. E você precisa que vá aumentando. Então, quando você escolhe a carga inicial do teste, o próximo ponto é, dura quanto tempo o estágio? E aí a literatura mostra que pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de estágio, dependendo daquilo que você quer avaliar. Se nós estamos falando de um teste de gases, a tendência é que os estágios sejam mais curtos, mas não quer dizer que não possa ser de outra forma. Por exemplo, 1 minuto. Então a pessoa fica 1 minuto em 5 km por hora, vamos imaginar se você começa com 5. Se foi o cardiopata, vou começar com 3, então 1 minuto a 3 km por hora. Depois desse 1 minuto, o que é que eu faço? Aumenta a carga. Agora, quanto aumenta a carga, a intensidade? Você vai ter que definir. Quando a gente está falando em pessoas aparentemente saudáveis, a gente normalmente aumenta na esteira de 1 em 1 km. Na bicicleta, de 25 em 25 watts, de 15 em 15 watts, comum. Agora, se a gente fala de um cardiopata, por exemplo, se nós aumentarmos de 1 em 1, a tendência é que ela possa parar em 5, por exemplo. E se você faz 1 minuto começando a 3, 3, 4, 5, eu só faço 3 minutos de teste. E 3 minutos de teste é muito pouco. Então, às vezes, para um cardiopata, é mais interessante aumentar meio quilômetro por hora, se for na esteira. Porque aí você vai ter 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Você já tem 5 minutos de teste. Já melhorou. A tendência, não quer dizer que seja algo que tem que ser fechado, mas o objetivo é que você consiga manipular essas variáveis de acordo que o teste dure entre 6 a 12 minutos. Professor, o meu teste durou 5, está errado? Não. Mas o objetivo é que você consiga fazer entre 6 a 12. Durou 15, está errado? Também não. Mas o objetivo é que você consiga manipular essas variáveis, fazendo que o teste dure de 6 a 12 minutos, tá? Normalmente, isso é para deixar claro para vocês, quando a gente está na área clínica e os médicos fazem isso, eles já têm o protocolo definido. Eles sabem qual querem fazer, qual fazem com aquela pessoa e pronto, eles usam naquela clínica aquele protocolo
independente se ele é o melhor ou o pior, é esse que eles estão habituados, é esse que eles vão fazer, tá? A tendência é que se eles têm uma esteira boa, eles passam sempre em rampa. Essa é uma tendência, ok? Pensando na área clínica. Na área esportiva, a tendência é evitar a rampa, é fazer mais incremental, ok? Tá, então isso é o teste. Então vamos relembrar. O objetivo do teste é que a pessoa passe, então, por todas as intensidades do exercício, desde o muito leve até a exaustão. E pensando nisso aí, o que vai acontecer? Ela vai passar pelos pontos metabólicos famosos. Se nós estamos fazendo análise de gases, ela vai passar pelo limiar ventilatório 1, comumente chamado limiar anaeróbio, limiar ventilatório 2, comumente chamado de ponto de compensação respiratória, e depois exaustão. Nós vamos visualizar esses pontos pela análise de gases. E esses pontos servem para nós identificarmos algumas situações específicas de acordo com a pessoa, além também da exaustão. Aí a gente vai tentar fazer uma análise de como funciona, o que é esperado de todas essas variáveis, ok? Dentro do que é esperado, eu vou tentar fazer assim, como o tempo é muito curto, a gente, por fazer uma aula sobre teste ergospirométrico, a gente poderia ficar 8 horas sem problema nenhum falando dele, tá? Então, eu vou trazer apenas as variáveis principais, existem outras, e qual é o comportamento, a resposta esperada delas para uma pessoa normal e, normalmente, quais são as anomalias que aparecem, ok? Pensando em pessoas com problemas, tudo isso, tá? Então, vamos lá. Isso aí nada demais, então avaliação de diferentes variáveis, então vamos ver essas variáveis. Eu trouxe estas, como eu falei, existem outras. Consumo de oxigênio, produção de dióxido de carbono, ventilação pulmonar, que pode ser chamada também só de ventilação, mas o correto é ventilação pulmonar, razão de trocas respiratórias ou quociente respiratório, que é o R ou o QR, equivalentes ventilatórios, seja ele de oxigênio, seja ele de dióxido de carbono, e o pulso de oxigênio, tá? Essas variáveis, todas elas estão comentadas de uma forma bem rápida, bem superficial, eu concordo, no e-book, exceto o pulso de oxigênio, eu acho. Não tenho certeza, eu acho que o pulso de oxigênio não está lá em nenhum momento, ok? Mas elas são variáveis determinadas pelo teste cardiopulmonar, ok? Tudo que está entre parênteses são as siglas que normalmente se usam, tá? Então, vocês podem procurar decorar essas siglas que são importantes, tá? Vai aparecer durante a minha apresentação também sempre o extenso e a sigla, para ficar mais fácil. Mas essas são as principais variáveis que nós podemos observar. Lembrando o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês agora será a resposta dessas variáveis, em gráficos. Sempre vou apresentar gráfico e qual é a resposta normal. Uma coisa importante é que aquele módulo que eu falei com vocês que a gente compra, estão vendo aqui, ó, logo na primeira imagem, observem, 2 monitores, inclusive normalmente traz 2 monitores mesmo, tá? E esses 2 monitores, um deles é cheio de gráficos, o outro também é, mas um é cheio, só quadradinhos de gráficos normalmente. O que isso quer dizer? Os gráficos, eles vão sendo construídos ao longo do teste. Ou seja, hoje não se faz antigamente se fazia, tá? Hoje não. Hoje não se faz um teste cardiopulmonar sem a gente estar vendo o que está acontecendo com as variáveis. Elas estão sendo plotadas todas. Então, os softwares estão plotando automaticamente as variáveis e nós podemos acompanhar. É claro, nós não podemos antecipar decisões, nós temos que esperar até o final. Mas todas essas variáveis, elas são colocadas em figuras, em gráficos, para depois nós interpretarmos. Então, os gráficos que vão aparecer, não quer dizer que eu tenho que os fazer. Não, os gráficos vão aparecer, eles aparecem automático no software. Claro, depois, dependendo do software que nós temos, do analisador de gases, nós podemos personalizar esses gráficos. O que é que eu falo personalizar? Eu quero que apareça primeiro este, depois este, depois este. Eu quero que apareça este aqui que não aparece no padrão, mas eu gosto de acompanhá-lo. Aí você, o médico, vocês se tiverem acesso, vão
personalizar a janela para ir acompanhando. E no final, ainda tem muitos outros, se vocês quiserem, que não apareceram ali naquela janela. Mas é só para chamar a atenção que os gráficos não somos nós que vamos plotar no Excel, nada disso. Tudo hoje é automático, ok? Ah, professor, mas eu quero ver os números. Também tem. Tem uma tabela onde aparecem todos os números de respiração em respiração, se você quiser, de 10 em 10 segundos, uma média de 10 em 10 segundos, uma média de 20 em 20 segundos, uma média de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto. Então, hoje os aparelhos fazem isso, tá? Só há alguns que não fazem de respiração em respiração. Só que a tendência hoje é que mesmo os não tão caros também já comecem a fazer o breath by breath, que é respiração por respiração, tá? Então, vamos lá. Vamos ver essas variáveis. Primeira variável, aí tem a pergunta, qual o comportamento? Eu não gosto de comportamento, tá? Eu coloquei, mas agora deixa eu corrigir. É resposta, tá? Porque comportamento é se comportou bem ou mal. É resposta. Qual a resposta destas variáveis durante o teste cardiopulmonar? Como é que as variáveis se comportam, respondem durante o teste cardiopulmonar? Então vamos lá. Primeiro, consumo de oxigênio. É o mais simples e mais tranquilo. O consumo de oxigênio não é nada mais, quando nós falamos consumo de oxigênio, VO2, estamos falando da capacidade do organismo em captar, transportar e metabolizar o oxigênio para a produção de ATP, para a biossíntese oxidativa de ATP. Então, o teste cardiopulmonar, realmente, ele já traz essa primeira variável, que é uma integração entre todos os sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema muscular. Observem. Captar, transportar e metabolizar o oxigênio para a produção de ATP. Inclusive, tem uma formulinha, só para nós entendermos mais ou menos como é que isso é colocado. Consumo de oxigênio é a ventilação multiplicado pelo oxigênio extraído lá no músculo, tá? Pela extração de oxigênio, ok? Esta fórmula não é muito importante, nós não usamos, é só para entender onde é que apareceu, tá bom? Só para entender onde é que apareceu. Só que o mais importante que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte agora. Qual é a resposta normal do consumo de oxigênio durante esse teste? Observem que nós estamos colocando aqui carga crescente e esta é a resposta normal. Esta é a resposta normal, tá? O que é isso? Começa com um valor de repouso, que não está escrito aqui, mas é 3,5 mililitros quilograma minuto, aproximadamente, valor do consumo de oxigênio de repouso, e à medida que a intensidade do exercício vai aumentando, ocorre também o aumento do consumo de oxigênio, sempre de forma linear. A intensidade aumentou, o consumo de oxigênio também aumentou, única e simplesmente porque precisa de mais oxigênio para a demanda metabólica. Então, o consumo de oxigênio ele aumenta de forma linear. Só uma coisa, pessoal, aqui tem uma reta. Óbvio que quando a gente faz um teste na prática, nunca fica uma reta. A gente vai ver que os pontos estão assim, ó, tipo, o consumo de oxigênio está acontecendo isto, tipo assim, ok? A reta é só uma representação do que seria um crescimento linear. Só que importante, essa é a normalidade. Na hora que você chega no máximo, ó, não aguento mais, parei, é este ponto aqui. Esse ponto é denominado na literatura como o VO2 pico. Ou seja, chegou no máximo, não aguentou mais, parou. O máximo que ela atingiu o VO2 pico, ok? Na literatura existe aquela discussão entre VO2 pico e VO2 máximo, ok? Não entrando nesse mérito, nós temos o seguinte, o que se coloca hoje mais, mas existem ainda algumas controvérsias, é que existem algumas pessoas que o consumo de oxigênio bem lá na intensidade máxima, ele apresenta um platô. E quando faz esse platô, nós chamamos de VO2 máximo. Se não fizer platô, se chama VO2 pico.
Mas para efeitos de consideração máxima, a gente pode chamar os dois de VO2 máximo. É o máximo que a pessoa conseguiu atingir. Só que quando é VO2 pico, não existe o platô. Quando tem o platô, é VO2 máximo. Perfeito? Importante, essa é a resposta natural. Só que vai chegar a que valor aqui? Depende. Depende de muitos fatores. Primeiro começa se é homem, se é mulher, qual é a idade. Então, depende do sexo, depende da idade. Segundo, depende se a pessoa é treinada, se ela é destreinada, se ela tem alguma doença associada. Então, este valor máximo é um valor muito importante, seja para determinar condicionamento físico, seja para observar se ela está com alguma doença. Como é que funciona? De uma forma muito simples, na área clínica, se utiliza o seguinte: se considera normal quando ele está abaixo de 85% do predito. O que é o predito? Eu acho não, eu tenho a certeza, só não me lembro quando. Não sei se foi no plantão, no último plantão ou no penúltimo. A Vivian mostrou uma equação de predição do VO2 máximo. Ah, não, desculpem. Não foi a equação de predição, não. Foi do teste de 6 minutos. Tá? Agora me confundi. Beleza, eu vou passar para vocês depois, então. Eu não trouxe porque pensava que essa era, mas agora acabei de lembrar que não é. Existem equações de predição do VO2 máximo. O que é isso? De acordo com o sexo e a idade da pessoa, se calcula, de uma forma muito simples, qual é o VO2 máximo que uma pessoa deve atingir. Equação de predição. Se o valor que a pessoa atingiu é abaixo de 85% do predito, quer dizer que pode ter alguma anomalia. E isso aí tem que ser investigado. Pode ser só sedentarismo? Pode, mas pode ter alguma doença associada. Então, isso é importante ter atenção. Então, a análise no VO2 começa por aí. Saber se o aumento foi linear. Segundo, saber se o valor máximo atingido foi acima de 85% do predito. Depois eu trago para vocês uma fórmula de predição para a população brasileira. Tá? Existe também para a população mundial, mas população brasileira também. Tá. Continuando, VO2, aí vamos para a segunda variável que eu trago para vocês. Só um minuto, pessoal, só um minuto rapidinho. Ok, voltando. Criança em casa, às vezes tem que. Mas vamos lá. A segunda variável, nós estamos falando, deixa eu colocar aqui. Aqui eu tinha colocado, mas isso eu já falei para vocês, lembrando que o VO2 pode ser determinado, pode ser apresentado em litros por minuto, que é um valor absoluto, ou em mililitros quilograma por minuto, que é um valor relativo ao peso. Para efeitos de comparação entre pessoas, a gente sempre usa mililitros quilograma em minuto. E a questão do VO2 máximo é a existência do platô e VO2 pico, a ausência do platô. Perfeito. Continuando, VCO2 é a produção de dióxido de carbono. A produção de dióxido de carbono sozinho, ele só em si, ele não determina muito para a área clínica. Não é muito específico muito importante na área clínica. Apesar de que ele é utilizado em conjunto com outras para depois determinar coisas muito importantes, tá? Mas ele sozinho tem uma importância maior para determinar os pontos metabólicos, seja o limiar ventilatório 1, seja o limiar ventilatório 2, antes de chegar na exaustão, ok? A formulinha agora, estamos falando exatamente igual à do VO2, mas agora é a extração de CO2, o que sai do músculo e vai para o sangue, tá? Mas observem, resposta do VCO2 em um teste crescente, no teste cardiopulmonar. Primeiro, ele aumenta de forma linear. À medida que a intensidade do exercício aumenta, ocorre um aumento linear do VCO2. Por quê? Se a intensidade do exercício está aumentando,
quer dizer que existe maior produção de CO2 nas células, e com isso você elimina mais CO2. Quanto mais intenso, maior CO2, se reflete no aumento da curva. Perfeito. Só que existe um momento específico que esse VOCO2 tem uma inflexão. É a primeira inflexão da curva do VCO2. Aumenta. Existe uma quebra da linearidade. Ela acaba por ter um aumento acentuado. Nesse momento aí, antes disso, nesse momento aí, nós determinamos um ponto metabólico. Já vai falar dele. Lá perto do final do teste, bem perto do final, existe um outro aumento, até chegar ao máximo. E aí chegamos no máximo. A primeira inflexão da curva é a hora que nós determinamos o limiar ventilatório 1. E a segunda inflexão da curva, limiar ventilatório 2. Antes de nós chegarmos a um VCO2 máximo, que não é um valor importante para a área clínica, ok? Aí vem a pergunta para nós entendermos o porquê. Por que acontece o aumento do consumo, da produção de CO2 lá no limiar ventilatório 1? E aí nós nos reportamos... cadê? Está aqui. Limiar ventilatório 1. Lembrando a equação de tamponamento do lactato pelo bicarbonato de sódio. Fisiologia, pessoal. Fisiologia de exercício. Nós sabemos que existe um determinado momento que a concentração de ácido lático começa a aumentar e, nesse momento, ele é tamponado principalmente pelo bicarbonato. No caso aqui, o bicarbonato de sódio. E nesse tamponamento ocorre a formação do ácido carbônico, que é um ácido fraco e se dissocia em água e CO2. O que isso quer dizer? Começou a ter uma produção acentuada de CO2, porque antes o CO2 ele era produzido apenas por uma questão de respiração celular. Lá no ciclo de Krebs se produzia CO2. A partir do limiar ventilatório 1, aumenta a produção de CO2 devido ao tamponamento do ácido lático. E, por isso, ocorre essa inflexão na curva do consumo, da produção de CO2. Então, lá nos gráficos, a gente vai observar exatamente esse aumento, determinando o limiar ventilatório 1. Limiar ventilatório 2. Por que no final ocorre mais um aumento do VCO2? Por que ocorre aumento de novo, ou melhor, a quebra da linearidade no limiar ventilatório 2? O limiar ventilatório 2 é devido principalmente a isso aí. Momento até onde o sistema respiratório ainda consegue corrigir a acidose metabólica. A partir daí, a acidose torna-se severa, não corrigida e instala-se a fadiga. O que isso quer dizer? Neste ponto aqui, é quando não se consegue corrigir mais a acidose. Lembrem-se, começou a acidose aqui, bicarbonato começou a tamponar, só que chega uma hora que não consegue mais. E aí essa acidose se torna severa, a acidose metabólica. E ela é compensada por quê? Por uma alcalose respiratória. O que é uma alcalose respiratória? Aumenta muito a ventilação. O pH diminuído aumenta muito a ventilação. E como o VCO2 também tem ventilação, se vê essa segunda quebra da linearidade na produção de dióxido de carbono. Então, estes dois limiares, eles são visíveis na figura ou no gráfico da produção de dióxido de carbono. Tá, eu falei tudo isso, vamos lá. Quando nós falamos em pessoas com problemas associados, cardiovasculares, respiratórios, isso também ocorre? Sim. É claro que ela vai cansar muito mais rápido e a tendência é que esse limiar ventilatório 1 seja logo no início.
Mas isso vai ocorrer. Pior se não atinge os limiares. Então, existem algumas situações que podem não conseguir atingir os limiares ventilatórios. Por exemplo, um pneumopata severo, a tendência é que ele entre em exaustão num teste cardiopulmonar sem serem observadas essas duas quebras na linearidade do VCO2. Ou seja, ele tem uma capacidade cardiopulmonar muito, muito, muito ruim. Eles não são visíveis. Isso é uma situação sempre que se coloca. Quando não são visíveis esses limiares, a capacidade do indivíduo é muito, muito, muito baixa. Por outro lado, mesmo que uma pessoa tenha uma capacidade cardiopulmonar muito, muito baixa, eles são visíveis. Só que eles são visíveis logo no início e a pessoa logo entra em exaustão. Tá? Quando é muito, muito severo, não atinge esses limiares. Ok? Continuando. Aí tem uma situação importante também para determinar o limiar ventilatório, que ele é o mais importante, tá? O limiar ventilatório 1 será o mais importante para essas situações. Eu vou trazer o porquê já a seguir. É normal os computadores fazerem um cálculo e apresentarem figura que é plotar a produção de CO2 em função do consumo de oxigênio. Isso se chama de V-slope. Não confundam com VCO2 slope que vai aparecer na frente, tá? VE VCO2 slope é outra coisa. Aqui é só V-slope. É produção de CO2 em função do consumo de oxigênio. O que acontece? Lembrem-se, o consumo de oxigênio é sempre linear. A produção de CO2 ele não é linear. Ele começa linear, tem uma quebra da linearidade no limiar ventilatório 1. E se nós plotarmos desta forma, dá para ver isso. Olhem aqui a quebra. Vinha reto, reto, reto e de repente quebrou. E aqui é o limiar ventilatório 1. Ok? Então é muito comum a gente determinar, ou os computadores, os softwares determinarem o limiar ventilatório pelo método V-slope. Quando vocês virem isso nos laudos, limiar ventilatório determinado pelo método V-slope. É aqui que fica fácil de visualizar. E aí aparece qual foi essa intensidade. Qual era o consumo de oxigênio nessa intensidade e qual era a intensidade. Tá? Importante, eu falei que era muito utilizado na prática clínica, porque este limiar ventilatório ele deve ser mensurado, ou melhor, deve ser atingido mais ou menos entre 55% a 70% do VO2 máximo. A 70% do VO2 máximo. O que isso quer dizer? Qualquer valor fora dessa faixa pode indicar baixa capacidade cardiopulmonar, ok? Então, se usa este parâmetro para observar, olha, o limiar ventilatório atingido foi atingido dentro de um parâmetro de normalidade, entre 55% a 70% do VO2 máximo. Se foi bem antes, algum problema pode estar associado. Pode ser muito sedentário também, tá? Se for bem mais para a frente, legal, não é ruim não, é interessante, ok? Então, isto é usado na prática clínica também dessa forma. Lembre-se que existem casos que nem dá para atingir os limiares, ok? Este aqui eu já tinha trazido. Próxima, ventilação pulmonar. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Porque eu sei que a gente vai falando e pode perder, então fiquem à vontade se quiserem perguntar, ok? Próximo, ventilação pulmonar. Lembrando que a ventilação é o volume corrente multiplicado pela, está errado aqui, frequência respiratória, não cardíaca, tá? Frequência respiratória. Essa é a ventilação. O que é que ocorre com a ventilação? A ventilação é muito semelhante ao VCO2. Por quê? Porque lembrem-se, lá na fisiologia humana e do exercício, a gente aprende o seguinte: o principal influenciador da ventilação é tanto a produção de CO2
quanto o pH. Então, o que isso quer dizer? O CO2 influencia na ventilação. Então, e o pH também. Então, quer dizer o seguinte, a ventilação durante o teste cardiopulmonar, ela está totalmente dependente do CO2 que nós estamos produzindo. Então, isso quer dizer assim, a ventilação, num primeiro momento, ela vai aumentar de forma linear. Se o VCO2 aumentou, a produção de CO2 aumentou, a ventilação também está aumentando. Perfeito. Quando o VCO2 aumenta abruptamente, tem a primeira quebra da linearidade, a ventilação também vai aumentar, determinando aqui o primeiro limiar ventilatório. Depois, aumenta novamente, por quê? Porque no final, lá antes da exaustão, limiar ventilatório 2, o pH diminui bastante, fica ácido, e o pH também aumenta a ventilação. A tal alcalose respiratória, aumentar muito a respiração. Então, a curva da ventilação é exatamente igual. O que é importante aqui nós entendermos para a prática clínica, tá? Na prática clínica, existem alguns problemas associados que é o seguinte. Primeiro, nós sabemos que a ventilação de repouso, é 10 litros por minuto. Aproximadamente, tá? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, 7, 8 litros por minuto, 10 litros por minuto. E ela vai aumentando de forma linear, depois tem uma primeira quebra, uma segunda quebra, chegando a uma ventilação máxima. Essa ventilação máxima, ela pode chegar até 200, óbvio. Os vossos pacientes cardiopatas, pneumopatas vão chegar a 200? Não, nem perto, ok? Eles vão chegar, sei lá, dependendo do grau, 40, 60, 100, 100 já é demais. Então, às vezes até 30, dependendo da severidade, tá? Que nós estamos falando. Mas o que é importante aqui analisar? É comparar com a VVM, ventilação voluntária máxima. E dependendo para cada doença, se faz um cálculo. Eu acho que depois no final eu posso mostrar isso para vocês, porque depende de doença, qual é o cálculo que é utilizado. Se faz o seguinte, quanto atingiu? Chegou a 100% da VVM? É raro atingir 100% da VVM, tá? VVM é ventilação voluntária máxima. É aquele teste com espirometria, que se faz parado. Valores abaixo, eu acho que o mais comum, tá? É abaixo de 75% da VVM. Abaixo de 75% da VVM, já começa a ter valores de ventilação baixos. Isso não é interessante. Aí, dependendo de cada doença, tem um limite lá que se utiliza, tá bom? Esse depois tem que analisar dependendo para cada doença. Só que outro ponto importante é a tendência de pessoas com problemas respiratórios terem o que se chama de ventilação periódica, ou também pode ser chamado de ventilação oscilante ou oscilatória, tá? O que é isso? Ela em repouso tem 10. Só que o 10 deve ser atingido assim, ó, só para nós termos uma noção. Vai para 8, passa para 12, 9, 10, 9, 11, fica assim, beleza, isso é o normal. A ventilação oscilante é que em repouso a pessoa começa a fazer assim, ó, aumenta para 15, diminui para 5, vai até 20, diminui 10, depois vai de novo até 15, fica oscilante, muito maior. E a tendência é que isso ocorra também no início do exercício, principalmente, assim, quando a pessoa tem problema, mais de 60% do exercício, do teste, foi feito com essa ventilação bem oscilante. Em vez de acontecer isto, assim, que é o normal, está acontecendo assim, ó. Vou colocar de outra cor só para vocês entenderem. Cor da caneta, azul. Acontece assim, ó. Tudo bem, a gente vê que está aumentando, tirando uma média ali, mas está muito oscilante. Isso está associado a algum problema respiratório, então tem que ser investigado, ok?
Claro, não atingir os limiares é outro problema que tem que ser observado, como o VCO2. Perfeito com a ventilação? Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Esquecer, eu sempre vou esquecer aqui porque é muita coisinha pequena, tá? Mas assim, o mais importante eu acho que eu trouxe. Depois da ventilação, aparece um outro muito importante e já caminhando, pensando até na eficiência respiratória, tá? Porque agora vão aparecer algumas variáveis muito importantes pensando em eficiência respiratória. O primeiro é a razão de trocas respiratórias, R. Nós aprendemos R como o cálculo feito é o VCO2 a dividir pelo VO2, um sobre o outro, tá? O que é que ele representa? Ele representa a razão, como o próprio nome diz, melhor, não, vou colocar de outra forma. Ele representa qual o substrato que você está oxidando mais naquele momento, tá? Então, está associado aos substratos gordura, ácidos graxos livres, e carboidrato. O valor do QR em repouso é aproximadamente 0,82. Ele oscila entre 0,80 a 0,85, ok? O que acontece? Nesse valor, a pessoa está oxidando naquele momento para gerar ATP 60% de gorduras e 40% de carboidratos. E qual é a resposta do QR durante esse teste cardiopulmonar? A resposta é o seguinte: a intensidades leves, a pessoa adquire eficiência respiratória e o QR diminui para 0,75 até para 0,70. O valor mais baixo atingido na teoria é 0,70, lá na prática pode ser um pouco mais, tá? Quando a gente está vendo no computador. Mas 0,70 seria o valor onde é o menor QR, ou seja, está oxidando 100% de gorduras naquele momento e 0% de carboidratos, tá? Isso é em intensidades leves, bem leves, leves para moderadas, tá? Claro, quando a intensidade aumenta, o QR vai aumentando, chegando a 1 ou até mais que 1. 1 quer dizer que a pessoa está oxidando 100% de gorduras. Desculpem, de carboidratos e 0 de gorduras. Tá, eu não quero chamar a atenção pela oxidação, mas é por aqui que nós conseguimos observar a eficiência na oxidação de gorduras de um indivíduo durante uma prova, tá? Mas esquecendo isso aí, vamos pensando na área clínica. A área clínica é muito importante pelo seguinte: nós temos que observar este padrão. Este padrão é fundamental, ok? E o que acontece? É normal, na área clínica, normal assim, não normal, um indivíduo com algum problema cardiorrespiratório, é provável que ele tenha os valores alterados em repouso, não mais 0,82, e seja 0,90, 0,95. E isso já está mostrando que ele não tem uma eficiência na oxidação de gorduras. E isso é ruim. Para a saúde do indivíduo é ruim. Outra, esse indivíduo tem uma tendência de não descer o QR para depois subir. A tendência é que o QR se mantenha e depois suba, ou até suba direto. Isso aí mostra, mais uma vez, a falta de eficiência para a queima, para a oxidação do substrato gordura. Ou seja, o sistema aeróbio desse indivíduo é muito fraco. E isso pode ser por causa de alguma doença associada, a dificuldade de entrega de oxigênio, a dificuldade de transporte, de captação de oxigênio. Então, o QR já nos dá uma noção do quanto o indivíduo é eficiente ou não, tá? Muito importante esse ponto. Outra coisa, ele também é muito utilizado para ver se realmente a pessoa entrou em exaustão. Não que ele seja o melhor, mas ele é dos mais utilizados para identificar assim, olha, realmente a pessoa chegou a uma exaustão durante o teste. Quando ela atinge valores superiores a 1 no QR, é porque, a priori, claro que a gente pode ter que fazer o check-up, um checklist com outras coisas, a priori ela atingiu a exaustão mesmo, tá? Valores superiores a 1. Então, esse QR já nos começa a dar essa ideia de eficiência do sistema aeróbio.
ok? Próximo. Agora sim, vamos falar de eficiência total, tá? Equivalente ventilatório de oxigênio. É das variáveis mais importantes para a área clínica dentro do teste cardiopulmonar, tá? Tanto por esta forma como está desenhado aí, como depois por uma alteração que se coloca nela, ok? O que é o equivalente respiratório de oxigênio? VE, VO2. Como o próprio nome diz, é a ventilação a dividir pelo VO2. O que isso representa? Isso representa o seguinte: representa o quanto é necessário ventilar para captar 1 litro de oxigênio. O que é ser eficiente? Ventilar muito para captar oxigênio ou ventilar pouco para captar oxigênio? A eficiência está associada a pessoa ventilar o mínimo possível para conseguir trazer o oxigênio. Isso é eficiência, ok? Então, o que quer dizer? O nosso pulmão, quando nós iniciamos um exercício, ele é mobilizado e apresenta um aumento da eficiência. O início do exercício, intensidades leves a moderadas, o nosso pulmão se preparou para ser eficiente. Então, o que tem que acontecer realmente é a diminuição do equivalente de oxigênio. Ele diminui bastante. Começa com valores, eu não me lembro exatamente dos valores, mas é aproximadamente 30, 35, e desce para valores 20, mais ou menos, aproximadamente. Tá? Mas os valores até nem são tão importantes nestes momentos. O que é importante é perceber a descida nos exercícios leves a moderados. Claro, depois não tem jeito. Depois do limiar ventilatório, a ventilação não aumenta para eliminar o CO2 que foi produzido pelo lactato? Aí não tem jeito. A ventilação aumenta muito, essa eficiência se perde. E aí, por isso aumenta. Por isso aumenta. Então, esta é a resposta normal. E por aumentar no limiar ventilatório, ele também é muito utilizado para nós determinarmos o ponto do limiar ventilatório 1. Perfeito. Só que o mais importante, a área clínica. Altos valores refletem uma inadequada ventilação-perfusão. Valores acima de 50 no final do teste são valores com prognósticos muito reservados de doenças, podem ser cardio quanto respiratórias, normalmente mais associadas à parte respiratória, ok? Então, isso aí é um ponto muito sensível que se avalia sempre. Desculpa, eu falei respiratório, não, cardio, tá? Mais cardio. É um ponto muito sensível na análise que se faz de uma ergospirometria, o equivalente ventilatório de oxigênio. Claro, além do valor ser alto, se for acima de 50, um prognóstico muito reservado, é muito importante observar isto. Se desceu até o limiar ventilatório e depois começou a subir. A tendência é que pessoas com uma inadequada ventilação-perfusão, elas não consigam fazer isso, ficar assim, ó, muito plano. E isso mostra uma ineficiência muito grande na questão do oxigênio ser levado do pulmão para a circulação sanguínea. Eu falei que ele aqui depois deriva outra coisa. O que acontece com ele aqui? Qual é a derivação? Utilizando a ventilação e o VO2, se faz uma outra figura que está... Opa, cadê ela? Desapareceu. Ah, está aqui. Ah, não. Desculpem, pessoal. Falei errado. É depois com CO2, tá? Vou refazer. É depois com CO2, não é com oxigênio. Então, ele é muito sensível nesse ponto de nós observarmos esta queda. Perfeito? Depois nós temos o equivalente ventilatório de CO2. Ele é muito semelhante, tá? A análise é muito igual, muito semelhante. A questão de quanto se precisa de ventilar para eliminar 1 litro de CO2, tá?
A tendência é que o nosso organismo tenha uma eficiência muito grande no início do exercício, ou melhor, durante todo o exercício, e por isso é que ele desce bastante durante todo o exercício. Chega no limiar ventilatório 2, aí não tem jeito. A ventilação aumenta demais em função do VCO2 e por isso ele aumenta. Então, o que se faz? Usa-se mais a análise do equivalente de oxigênio em relação ao equivalente de dióxido de carbono. Mas a resposta é muito semelhante, lembrando que ele começa a aumentar só no limiar ventilatório 2. Tá? Só que a partir deste aqui, do equivalente ventilatório de dióxido de carbono, se plota também o que a gente chama de VE-VCO2 slope. Que é isso? Se coloca a ventilação aqui e se coloca o VCO2 aqui, em vez de ser carga crescente. E se plota. E fica mais ou menos assim. Estão vendo uma reta que foi gerada aqui em cima destes pontos? Essa reta tem um slope. O que é slope? É inclinação, tá, pessoal? Isso é matemática. A inclinação da reta. Este ângulo aqui, desta reta, por exemplo. Esta tem outro ângulo, esta tem outro. Estão vendo que este ângulo é 1, este é maior e este aqui é maior ainda, o ângulo. O slope está aqui, ó, 23, 34, 63. Esse slope, no equivalente respiratório de CO2, ele também é um excelente parâmetro de diagnóstico de doença e de prognóstico, saber o quanto a pessoa está ruim ou não. Estes dois casos aqui, ó, slope 23, está tudo bem. Slope 34 já começa a ter algum problema e está associado, ó, principalmente a insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão pulmonar. Quando ele é, ou melhor, a partir de 34, normalmente é o slope que se usa de que tem uma doença grave. Observem que este está com um slope de 63, muito grave. Então, isto normalmente aparece também nos laudos, o slope do equivalente respiratório de CO2. Se for abaixo de 34, perfeito, ótimo. Acima de 34, começa a tem problemas com prognósticos reservados e isso precisa de ser corrigido. Ok? Estamos terminando. Temos o pulso de O2 também para finalizar as variáveis. O que é o pulso de O2? O pulso de O2, ele representa, basicamente, de uma forma indireta, o volume sistólico. Não é, mas representa o volume sistólico. A quantidade de oxigênio que é bombeada a cada batimento cardíaco. Tá? Esse pulso de O2, se nós estamos falando em bombeamento de oxigênio a cada batimento cardíaco, a tendência, a normalidade é que quanto mais intenso for o exercício, mais o coração está batendo, por isso mais oxigênio é entregue de forma linear. Só que nessas pessoas que têm problemas cardíacos e respiratórios, o coração começa a bater mais forte, mas o oxigênio não vai. Problemas associados a levar oxigênio. Então, a tendência é que, se observarmos um platô no pulso de oxigênio, ou mesmo uma queda no pulso de oxigênio, são respostas anormais e alguma doença está associada. Então, aparecem essas variáveis aqui que nós podemos utilizar para observar. Pessoal, para nós finalizarmos, eu quero trazer isso agora numa outra ótica, tá? Só que aí eu vou abrir um PDF, tá? Deixa eu tentar abrir um PDF aqui para mostrar para vocês. Eu sei que é muita variável, mas eu tentei trazer para vocês umas respostas gerais, ok? Como é que isto depois é utilizado? Como é que isso na área clínica é utilizado? Vou dar um exemplo rápido que está naqueles artigos que eu mandei para vocês. Está em inglês, mas é fácil de entender, ok? Deixem eu abrir aqui o artigo. Cadê?
Deixa eu achar o artigo. Circulation. Tá aqui. Se eu estou conseguindo... Ah, não, eu compartilhei só uma janela. Deixa eu trocar a janela que eu estou compartilhando. Só um minuto. Deixa eu compartilhar a janela do PDF. Vamos lá. Uma janela. Circulation, esta mesmo. Estão conseguindo ver aí o PDF, não estão? Beleza, observem o seguinte. Isto é um apêndice que tem no Circulation mostrando assim, olha, você fez um teste cardiopulmonar, observa estas variáveis para você fazer um prognóstico dessas pessoas, saber como é que elas estão. Então, vocês podem usar isso como forma de analisar, tá? Observem, pensando primeiro, deixa eu ver se tem outra aqui antes. Pensando em estratificação de risco, diagnóstico de estratificação para pacientes com dispneia inexplicada. Ou seja, a pessoa tem dispneia durante o teste, mas aparentemente a gente não descobriu ainda, ela não sabe que tem uma doença. Olha o que aparece aqui. Primeira coisa que deve ser observada, VE, VCO2 slope, aquilo que eu mostrei. Se está abaixo de 30, estão vendo que está verde? Ok. Em princípio não é problema não. Aí você conjuga com o VO2 pico predito. O que ela atingiu foi mais que 100% do valor que foi predito? Tudo bem. Tem outra variável aqui que eu não mostrei para vocês, que é a PET-CO2. A PET-CO2 é a fração expirada de CO2, tá? E ela, normalmente, no teste, aparece entre 36 a 42. Se ela aparecer entre 36 a 42 milímetros de mercúrio, aparece lá na tabela, no gráfico normal, igual um gráfico que eu mostrei anteriormente, tá? Só que é PET-CO2. Se está entre 36 a 42 e se aumentou entre 3 a 8 milímetros de mercúrio durante o teste, está tudo bem. E se a VVM não, se a ventilação em função da VVM está menor ou igual que 0,80, também está tudo bem. Está ok. Tá? Agora observem. Se começar a ter valores alterados, entre 30 a 35 do slope do equivalente de CO2, se o VO2 predito, ou melhor, se o VO2 atingido ficou entre 75 a 99 do predicto, já começa a ser uma zona amarela, já tem algo que tem que se investigar, até o vermelho, que é um prognóstico muito reservado. Se a gente olhar aqui, onde é que está em vermelho? Avaliar considera uma avaliação da pressão pulmonar, tem que observar o que está acontecendo, fazer exames para ver se está tendo algum problema. Lembre-se que aqui ele está só uma pessoa que chegou e que tem algumas alterações e ele não sabe por quê. Então, observe, olha o que é mais utilizado. O slope, no equivalente de CO2, o percentual de atingido do VO2 em relação ao VO2 predito e a PET-CO2, e também a ventilação em relação à VVM. Agora, imaginem que chega uma pessoa que já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica ou uma doença intersticial pulmonar. Ou seja, a gente já sabe que ela tem estas doenças. O que a gente espera na parte cardiopulmonar? Se tiver verde, se estes valores, observem novamente, slope do equivalente respiratório de CO2, VO2 pico e PET-CO2, se ela está dentro dos valores todos verdes, o prognóstico é muito bom nos próximos 4 anos. Ótimo, ela está bem. Apesar dessa doença, ela está bem. À medida que ela vai caminhando para o vermelho, quer dizer que ela está ruim. E isso, no vermelho, nos diz que a pessoa está com uma doença muito mal controlada, tá? E aí tem que existir o controle dessa doença. Ou seja, todos os valores estão aqui que ela pode atingir, tá? Que ela está atingindo. Também existe a tabela, depois,
para pré-cirurgia. Então, pessoas que vão fazer cirurgia, mas já têm problemas cardiovasculares ou respiratórios, é preciso ter a certeza que está tudo bem para a cirurgia. Então, esses valores estão aqui. E aí vai falar se pode fazer cirurgia, se não pode, por aí vai, tá? E acho que ainda tem outro que é isso aí, disfunção ou doença arterial do coração valvar. Mesma coisa, ó, analisa VE, VCO2 slope, o pico do VO2 e depois o percentual predicto do pico do VO2, tá? O valor em si e o percentual. Então, observem, esses valores... ainda tem depois dos indivíduos que são aparentemente saudáveis, tá? Como é que funciona e aparentemente saudáveis. Observem. Claro, se ela é saudável, ela tem que atingir 100%, o VO2 tem que ser no mínimo 100% do predicto, e o slope no equivalente respiratório de CO2 tem que ser menor que 30, está na zona verde, tá tudo bem, tá? Então, assim, claro, normalmente vocês podem receber laudo. Esse laudo vem com esses valores. Então, esses valores eu espero que eu tenha ajudado nessa organização para nós conseguirmos visualizar essas coisas. Esse artigo do Circulation, que eu passei para você já, eu tenho já essas coisas, então fica mais fácil. Mas observe, olha o que é mais importante. Sempre observar o VO2 e saber se o atingido a quantos por cento está do predicto. Outra, a ventilação, ou melhor, o equivalente respiratório de CO2, o slope, a inclinação do equivalente respiratório de CO2, muito importante, muito utilizado. Bater o olho e ver se está menos 34. Pessoas saudáveis está bem menos, normalmente, 25, 28, 30. Agora, pessoas que têm algum problema já se aproximam do 34 e aí pode ser problemático. É muito utilizado também a PET-CO2, que eu acabei por não mostrar, saber se a parte daquelas milímetros de mercúrio está ok. E, claro, todos os outros vão complementando, e a gente tem que fazer essa análise. Conseguimos observar o limiar? Sim, não. Esse limiar não tem entre 55 a 70? Está, não está? A ventilação está muito oscilante? Como é que está? E aí a gente vai trabalhando com esses valores. Claro, o objetivo é que com o treino, independente do treino, esses valores melhorem. E é isso que nós vamos começar a observar. Ok? Pessoal, acho que a minha apresentação era isso. Eu sei que me alonguei, mas assim, é impossível eu ser mais rápido nessas coisas e claro que eu preferia fazer algo que fosse 5 horas, 8 horas, que a gente fala sobre fisiologia, tudo isso. Mas eu acho que deu para dar uma clareada pensando em tirar dúvidas que vocês queriam em relação ao plantão de tira dúvidas, tá? Do teste cardiopulmonar. Perguntas. Abrindo para perguntas em relação ao teste. O Jordão está comentando que no e-book tem essa equação. Eu acho que tem mesmo, lá no início, agora eu estou lembrando. Tem essa equação mesmo de predição do VO2, tá? do VO2 máximo. Como o próprio nome diz, é uma equação de predição. Você só coloca o sexo, a idade, acho que nem coloca mais nada. Acho que é só sexo e idade, e aí aparece qual seria o seu VO2 máximo. E aí você faz o cálculo depois com o real para saber se você está dentro da normalidade ou não. Ó, gente, só para vocês saberem, está na página 17 do e-book e é para a população brasileira, tá? Então, isso. Que tem outras que não é para a população brasileira, mas tem uma isso. desenvolvida para a população brasileira. Perfeito. Exato. Isso aí. Antes de abrir para o Jordão, que ele levantou a mão, deixa eu só responder à Tatiana. Tatiana, esse teste, vamos lá, ele pode ser feito também por pessoas... O que é que acontece? Vocês observarem, ele chega no máximo. O objetivo é que no teste cardiopulmonar você chegue com a pessoa ao máximo, tá? A gente já discutiu isso um pouco nos plantões anteriores. Então, o teste cardiopulmonar, ele pode ser feito sim por um fisioterapeuta ou por um profissional de educação física. Entretanto, qual é o paciente que nós estamos avaliando? Então, normalmente, se é o fisioterapeuta, é por estar associado a um paciente. E se é paciente, ele tem o risco aumentado. Se ele tem o risco aumentado,
realmente, pensando nessa situação, é importante que seja feito com o médico. Quando nós falamos em profissional de educação física, o profissional de educação física também pode fazer esse teste cardiopulmonar pensando em determinar VO2 máximo como forma de performance para outras coisas. E sendo em pessoas que são esportistas, vamos imaginar. É necessário? Não, ele pode fazer. Tá? Mas é na área clínica, sem dúvida nenhuma, o comum é ser feito com um médico, cardiologista, pneumologista normalmente, que ele acompanha e ele faz o laudo em cima dessa visão clínica, tá? Perfeito, Tatiana? Deixa eu... Jordão, antes de abrir para você, o Banavides também escreveu alguma coisa. Estou fazendo um trabalho sobre o aparelho e tenho uma pesquisa de 7 perguntas rápidas sobre o acesso a equipamentos por profissionais de educação física, físio, etc. Posso colocar o link da pesquisa no nosso grupo do WhatsApp? Por mim, sem problema nenhum, tá? Bacana, tá? Legal. Você trabalha com teste cardiopulmonar, Banavides? Professor, na verdade, eu estou fazendo um trabalho sobre desenvolvimento de novas tecnologias para o equipamento. Sim. Uhum. Legal. Bacana. Mas você já trabalhou com esses testes? O objetivo é para desenvolver ou não? Infelizmente não trabalhei porque, como você comentou, o valor é altíssimo, né? Proibitivo hoje para gente de educação física, personal, ter esse tipo de equipamento, né? Uhum. E a ideia é justamente mudar isso. Entendi. Eu não sei se você já ouviu falar, apareceu há uns 2 anos atrás no mercado, com um valor bem mais em conta, tá? Só que eu não vou lembrar do nome agora. Eu tenho o panfleto dele, inclusive já me quiseram vender ele, e o valor mais em conta na altura, porque o dólar agora também subiu, tá? Então eu não sei. Mas na altura, o valor era menos do que 20 mil reais, tá? Só que eu não estou lembrando do nome dele. Ele é nacional? Não, ele foi produto de uma startup nos Estados Unidos, tá? Então, uma startup com essa visão que você está vendo, tipo, precisa ser mais barato, tudo isso, né? Porque eles são caríssimos mesmo. Eles desenvolveram esse aparelho. Eu não sei em que pé está essa startup hoje. Meio que desapareceu para mim esse aparelho. Não sei se essa startup parou ou se não está aparecendo para mim. Só que agora eu não estou lembrando o nome do aparelho. Mas se eu procurar, eu vou achar a fase. Se você quiser, eu te mando. Tá? Eu gostaria. Para mim é interessante, porque eu estou justamente Sim. fazendo uma avaliação dos equipamentos, das tecnologias, né? Com Eu certeza. encontrei aqui no Brasil, existe um fabricante que eu não consegui identificar ainda se ele fabrica realmente ou se ele traz isso de fora e põe uma marca dele. Sim. Fabricante na Bahia, MDI, se eu não me engano. É um equipamento mais em conta, estamos falando em torno de 50 mil reais. Esse eu não conheço. Ele parece ser bem interessante, mas ele não é breast by breast, ele é câmara de mistura. Sim. E embora seja ainda uma ótima avaliação, melhor do que nada, né? Claro. E os outros que eu vi, acho que um americano, que eles têm feito propaganda aqui no Brasil, eu não consegui levantar o preço, mas ele é um ventilômetro e não um Sim, ergospirómetro. ventilômetro já tem no mercado brasileiro também. Só que aí é ventilômetro, como você falou, não é a mesma coisa, né? O ventilômetro eu conheço da Cefise, né? Não sei se você conhece o Sim, Alex. sim. E ele tem algumas curvas que ele está introduzindo no equipamento dele, né? Para alguns grupos específicos, comparado com ergospirometria, né? Sim, Então sim. ele acaba fazendo uma correlação em alguns grupos. Eles fazem Isso. uma estima do que acontecer, do que estará acontecendo, é verdade. Uhum. Sim. Eu não estou lembrando do nome, mas eu te passo depois. Eu Porque te é um agradeço. aparelho bem pequenininho, que é portátil mesmo, e o interface dele era em celular mesmo. Celular. Eu não tenho, eu acho que ele é breath by breath também, tá? Mas eu não tenho a certeza disso, ok? E na altura era bem barato em relação ao que a gente tem hoje. Inclusive, eu sei de alguns pesquisadores aqui no Brasil que compraram vários. Eu não sei como é que ele está hoje, tá? Se eles continuam, se deu problema, se não deu, não é? Mas era bem mais em conta, com certeza. Depois eu te passo, tá? Tá, obrigado, professor. Nada. Jordão,
Você quer falar? Você colocou já uma pergunta aqui, né? Não lembro de qual variável do teste cardiopulmonar, mas tem uma que faz parte da estratificação dos candidatos elegíveis para o transplante cardíaco. Jordão, eu não vou te responder com 100% de certeza, mas com 95% eu acho que é o equivalente de VCO2, a inclinação do equivalente de VCO2, tá? Agora, o valor em si eu não me lembro, mas não deve ser muito difícil de encontrar, não, tá? Esse normalmente é o mais utilizado para esse prognóstico, tá? A gente usa o 34, que é a questão de saúde ou não, mas depois para transplante terá outro valor, ok? Mas eu acho, com quase certeza, a inclinação do equivalente ventilatório de CO2. Eu também acho, Nuno, que é. Eu Aham, também não sei o valor exato, o que aham, determina, mas eu também acho que é a inclinação do VSO2 também. com certeza, perfeito. Vivian, você quer comentar alguma coisa sobre a parte clínica? Alguma coisa que ficou? Você quer chamar a atenção? Não, eu acho que essa parte final, acho que foi bastante importante, Nuno, acho que para a prática, para o pessoal Uhum. entender por que usar, né? Porque eu acho assim, a gente às vezes está acostumado a ter muito envolver com pessoas saudáveis, né? E aí você Sim, faz o teste para saber o VO2 máximo, para saber o isso. limiar, você acaba se atentando a isso, e o teste é muito mais do que isso. Sim, sem dúvida. Infelizmente, assim, a gente até acho que na graduação a maioria acaba vendo mais pensando em performance, Sim, e para a gente, né, pensando em população especial, é um teste muito importante. Só que, infelizmente, o acesso ainda é muito restrito, mas dá para fazer muita coisa a sem partir do dúvida, teste, muita, sem dúvida. muita coisa. Te dá para, acho que para quem nunca teve acesso, eu acho que é difícil visualizar, porque são Sem muitos dúvida. parâmetros. Assim, não é fácil. A gente entende a dificuldade de vocês, por isso que também foi importante falar um pouco dos parâmetros, mas é muito, assim, é um teste fenomenal, assim. Quando você tem acesso a ele, você consegue fazer muita coisa, principalmente em relação ao tratamento e ao prognóstico. Não, eu sou Agora, apaixonado, eu sou apaixonado por é esse teste incrível. também. E eu tenho acesso hoje, até hoje a ele na minha instituição, eu trabalho com um, mas eu trabalho mais na área voltada para o esporte, né? E realmente quando a gente entra nessa parte clínica, nossa, é tanta coisa bacana, tanta coisa legal, que a gente fala assim, nossa, é muito mais importante para a parte clínica do que para o esporte em si, tá? Mas muito, muito bacana, muito legal. E É, realmente, assim, infelizmente, a gente não vê tanto para ter mais gente trabalhando. Como a gente já comentou em outras aulas, tipo, os pacientes que tenham esse tipo de comorbidades, todos eles deveriam passar por isso para ter o teste laudado e saber o que está acontecendo. Nossa, seria perfeito. Porque a gente enfrenta dois problemas. O primeiro problema, sem dúvida nenhuma, é a falta do aparelho, porque o aparelho é caro. O segundo problema é que mesmo a área médica, muitas vezes eles não se interessam em interpretar, em saber fazer esse teste. E isso também depois leva as pessoas a não fazerem, né? A não fazer. Mas eu quando acho. ele é feito, nossa. Eu acho que para a área médica, que a gente acaba precisando, né, pensando na clínica especificamente, né, você precisa de um médico, pelo menos, para te dar um respaldo ali, tá? Ali, se acontecer alguma coisa. Eu acho que só quem tem uma especialização em medicina do esporte acaba indo para essa área. Eu participei de um congresso o ano passado, online, e aí eu acho que esses profissionais que vão para a especialização, né, que são especialistas em medicina do esporte, eu acho que eles acabam tendo uma visão mais específica, porque entra, geralmente a pessoa é cardiologista e faz a especialização também associada à medicina do esporte, então não é só Isso, performance. verdade. Fora isso, quando não tem essa especialização, acaba sendo muito difícil. E aí entra em tudo que a gente já falou, pode fazer, não pode fazer, físio pode, educador físico não pode, e fica nesse rolo que a gente acaba, né,
aqui a gente acaba tendo mais acesso por conta da universidade mesmo, e aí o comitê de ética te dá o respaldo para fazer sem o médico. Mas na prática clínica é realmente mais difícil, infelizmente. Sem dúvida. Show. Giovanni colocou uma pergunta também. Caso o teste apresente infradesvio do segmento ST, a intensidade onde foi detectada vai estar destacada no laudo? Giovanni, sim, isso é o correto, tá? Vamos pensar o seguinte. Nesse caso, você está fazendo o teste cardiopulmonar com eletrocardiograma. Normal, tranquilo, a maioria da área médica faz isso. O que acontece é o seguinte, quem vai fazer o laudo, depois identificou o infradesvio, não é? E vai ter que colocar em qual intensidade isso aconteceu. Essa é das informações mais importantes para nós, fisioterapeutas e profissionais de educação física, por causa depois do treino, sem dúvida, bem lembrado, tá? E deve colocar lá assim, ó, infradesnível no segmento ST a partir de tal intensidade, do minuto tal, por quando o minuto para a gente ver qual é a intensidade. Frequência, normalmente vem com a frequência cardíaca, na frequência cardíaca X, tá? E aí se evita fazer exercício nessa intensidade, né? Giovanni, complementando, não necessariamente o equipamento Isso. tem acoplado a parte do eletro. Então, às vezes, você usa dois equipamentos diferentes. Você usa a ergospirometria associado a outro equipamento que você faz as derivações para o ECG. E aí você precisa parear os dois para achar. Então, não necessariamente nesse equipamento da Ergo vai te dar o eletro ao mesmo tempo. Alguns dão, mas não são todos. Aqueles que dão custam 200 mil. Exato. O laudo deve vir com limiar isquêmico neste caso. Maravilhas, assim, isso, assim, a gente está entrando um pouco na área médica que eu posso não ser a pessoa certa para te responder, não sei se a Viviane pode ajudar também, tá? Mas o que acontece? O infradesvio, o infradesnível, não é? Tem um desnível, ele é associado a essa isquemia, tá? Só que eu não sei se todos os médicos vão considerar isso como limiar isquêmico. A tendência é que se coloque isso seja o limiar isquêmico, ok? Então deve aparecer. Mas às vezes a gente vê por questões médicas igual a gente tem também na educação física, na fisioterapia, isso, a nomenclaturas que falou assim, não, houve um infradesnível sim, mas esse infradesnível é muito baixo, não sei o quê, e eu não coloco como isquemia. Tá? Mas normalmente é associado. Então, se coloca, se teve esse infradesnível no segmento ST, apareceu, então o limiar isquêmico é tanto, ou seja, estou chutando 120 batimentos cardíacos ao limiar isquêmico, ou seja, a partir daí não faça exercício porque a isquemia está presente. Isso deveria de aparecer, é o que normalmente poderia aparecer. Respondi? Fala, eu Viviane. acho que pensando não associado a ergo em si, mas um teste ergométrico, normal, sem ergo, geralmente, até complementando o que o Giovanni falou, que está com laudo que não tem a intensidade, eu acho, Giovanni, que você consegue, a partir do tempo, se você souber qual é o protocolo, se tiver descrito qual foi o protocolo, então, sei lá, no intervalo de 1 a 3 minutos, ele estava em tal intensidade. E aí, se você conseguir ver aonde teve alteração, pelo tempo, você vai saber mais ou menos qual a intensidade que ele chegou. E aí, geralmente, no laudo, pode ser que eles coloquem, foi finalizado, o teste foi finalizado por conta de atingir o limiar isquêmico, por alteração. Mas óbvio que vai depender, né, de como foi o teste. Complementando o teste, o Nuno acabou... A gente tem os protocolos no e-book, né? Aí o Nuno acabou não falando especificamente de protocolos, senão também já vai ficar aqui até amanhã, porque são infinitos protocolos. Infelizmente, eu acho, assim, pensando só no teste ergométrico, nem colocando a ergospirometria. Mesmo em cardiopatas, eles usam protocolos que não chegam a durar o que o Nuno falou, que deveria durar entre 6 a 12 minutos, porque para ser um protocolo eficiente, às vezes dura 4 e assim,
Ele falou, tem que durar exatamente 6 a 12? Não, mas para você conseguir entender, pensando no treinamento, é importante que ele tenha uma duração nesse intervalo para que você consiga realmente atingir essa intensidade. E às vezes, dependendo do médico, dependendo do que acontece, se o paciente relata uma alteração um pouco diferente, ele para o teste, e aí não chega no máximo, que também a gente já falou sobre isso. Então, às vezes, esse protocolo, que geralmente acho que é o de Bruce, né, que usa mais na esteira, que vai muito mais pela inclinação do que pela velocidade, acaba sendo muito extenuante para uma pessoa que tem algum problema aí, cardiorrespiratório. Então, às vezes, não é nem pela velocidade, mas pela inclinação de estar tão inclinada a esteira que ele não consegue se manter no exercício. Então, às vezes, não é o protocolo melhor para essa população, mas infelizmente é o que a maioria acaba utilizando também. E aí tem essa, às vezes não vem com o limiar, às vezes porque nem chegou, nem atingiu, porque o paciente relatou antes, porque não durou o suficiente, sabe? Então também tem isso, às vezes não vai chegar no limiar. Perfeito. O Jordão está fazendo uma pergunta para você aqui, Vivian. Naquele comentário que você fez em relação à ventilação não invasiva durante o exercício, se correlacionarmos com o teste, é justamente para otimizar o limiar ventilatório dos pacientes com DPOC ou ICC? Mas você pensa, Jordão, pensando associado ao teste, você fala? Usar ventilação não invasiva durante o teste? Olha, sim, ajudaria, obviamente, mas a gente acaba usando a ventilação mais na parte de reabilitação do que num teste, porque o teste você não quer otimizar o limiar naquele momento, você quer saber como ele está antes do tratamento. Aí você vai utilizar a ventilação não invasiva para melhorar essa capacidade respiratória. Aí você vai fazer uma nova avaliação, um reteste, para ver se você atingiu o seu objetivo nesse sentido. Mas geralmente, junto com a avaliação, não necessariamente a gente usa a ventilação não invasiva, porque o objetivo é ver como ele está sem a ventilação, sem esse, tá? Show. O Giovanni, legal, porque realmente dá para supor o limiar. Teve um aumento brusco de 19 para 25, de uma etapa para outra, com aumento pequeno de intensidade. Sim, aí você está falando do duplo produto, né? De 19 para 25K. Que ele tinha falado antes, lá em cima, que ele estava com laudo e que não tinha a intensidade que acho que ele falou que não tinha intensidade. Então, eu achava interessante saber da intensidade. Mas eu acho que, geralmente, ele tem uma tabelinha, pelo menos os programas mais simples, colocam acabei de ver. Intervalos. Eu não tinha lido esse comentário dele. Uhum. Aí dá para você, mesmo que não tenha especificamente qual foi a intensidade, usando o protocolo até onde ele chegou, você consegue, pelo tempo, tentar descobrir qual foi a intensidade que ele teve problema. Aí acho que ele achou, tá vendo? Dá para supor o limiar. Sim, entendi. Deve ser. Aí, geralmente, tem o duplo produto, né? Alguns softwares já fazem o cálculo Perfeito. do duplo produto. Mas, Giovanni, você falou outra coisa bem importante. Caso fosse um paciente meu, eu deveria entrar em contato com quem fez o teste? Sim, sem dúvida. Olha, eu recebi um laudo, olha quanta gente ganha pontos também nisso. Nossa, não sei se você é fisioterapeuta ou se você é profissional de educação física, tá? Mas a nossa profissão, olha o quanto ganha. Olha, eu recebi um laudo aqui, esse laudo do teste cardiopulmonar está descrito que teve um infradesvio no segmento ST, só que não descreve qual a intensidade isso aconteceu. Você tem mais alguma informação sobre isso para eu poder saber como treinar, por causa do limiar isquêmico, ter uma ideia do limiar? Perfeito, ótimo, ok? Com certeza, se você puder entrar em contato com o profissional, é super importante. Agora, desculpa, o que você fez, perfeito, tá? Aí você fez uma análise do produto, esse aumento acentuado, isso é interpretação, ótimo, Giovanni, com certeza. Perfeito. Turma, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade.
Sim, se vocês quiserem, podem interromper, podem colocar pergunta, fiquem à vontade, mas para nós irmos finalizando o nosso plantão, já que ninguém está falando, tinha uma dúvida também no mural, que era sobre o teste de Concone para determinar o limiar anaeróbio, para determinar o limiar anaeróbio da pessoa. Perguntando, deixa eu ler, é mais fácil, fica melhor a gente ler. Você tem aí? Vou estar aberto aqui, eu vou ler. Tá. O João perguntou, durante os estudos me surgiu uma dúvida sobre testes de limiares metabólicos. Eu gostaria de entender mais sobre a realização de testes para limiares aeróbios e anaeróbios em indivíduos com patologias cardiopulmonares, como, por exemplo, o teste de Concone. Seria prudente realizar esses testes ou não é necessário sua utilização para reabilitação? Tá, perfeito. A gente tinha conversado, eu e a Viviane, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso. A gente colocou assim, olha, especificamente o teste Concone, ele é um teste exaustivo, ele leva a pessoa ao máximo e tal, então pode não ser interessante para esse tipo de população, tá? O teste do Concone. Existem outros? Existem outros testes de determinação do limiar anaeróbio que podem ser interessantes, limiares metabólicos, né? Que podem ser interessantes, porque existem testes que você não leva a pessoa ao máximo, tá? Por exemplo, existe o teste que eu esqueci o nome agora, eu acho que ele só é um teste bem tranquilo, bem submáximo, que vai pela frequência cardíaca. E você faz em 2 dias diferentes que dá para utilizar. Deixa eu só achar aqui o nome, que eu esqueci. É tanto nome que a gente fica perdido. Mas... Deixa eu ver o laboratório. Eu estou me lembrando do Bonferroni, mas não é Bonferroni também, porque o Bonferroni é da parte da estatística. É. Deixa eu ver. Chassan. Teste de Chassan. Ah, nossa. O teste de Chassan é uma possibilidade. É o melhor? Não, mas todos os testes indiretos vão ter problemas, tá? Mas o teste de Chassan é C-H-A-S-S-A-I-N, tá? Teste de Chassan. Esse teste de Chassan, se eu não me engano, tá? Eu não vou lembrar exatamente como é, tá? Agora. Mas a pessoa faz um dia, você escolhe uma intensidade à vontade e faz 2 minutos de exercício. Você mensura a frequência cardíaca antes e mensura a frequência cardíaca imediatamente no final dos 2 minutos. Eu não sei se é 2, se é 4, mas é um tempo ali. Numa intensidade que você escolheu, ao acaso, tá? E aí você anota o delta da frequência cardíaca. O delta. Tipo, se começou com frequência cardíaca de 60, terminou o teste com 100, então você anotou 40. 100 menos de 60, 40. Aí no outro dia você faz a mesma coisa, mas com outra intensidade. E aí você anota o delta também. Vai ser diferente porque você fez a intensidade diferente. Aí um terceiro dia você faz a mesma coisa, mas com outra intensidade. Tudo intensidades submáximas. Com esses 3 pontos, você plota no Excel e a intercepção da reta com o eixo Y dá o valor do limiar anaeróbio. Tá? Na verdade, até o teste de Chassan original, ele fala que é a potência crítica. A Vivian que adora a potência crítica, tá? Na hora eu não lembrei, mas é verdade, é verdade. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode eu posso postar, eu tenho inclusive, eu acho que um tutorial dele pronto. Assim, eu fiz há uns anos já, mas eu acho que eu tenho um tutorial pronto dele. Verdade. Como faz o teste, tudo isso. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade que dá para fazer. Existem outros? Existem. Não estou lembrando agora de nenhum assim rápido, mas se a gente procurar na literatura, existem alguns testes que não são máximos, que podem ser interessantes para esse tipo de população. Existe um teste muito bacana. O Rodrigo, que é também formou na UFSCar, ele adora esse teste, tá? São testes bobos, mas às vezes são os melhores testes pensando nas nossas dificuldades de ter aparelhos, tá? O nome dele, eu não me lembro exatamente como é que se chama, mas é o Talk Test, eu acho. Teste de falar. Você coloca a pessoa na esteira, no cicloaerômetro, sei lá onde for, e começa a leve. E você combina uma frase para ela falar com você durante o teste. Uma frase que seja um pouco comprida. Tipo assim, eu estou amando fazer a disciplina de reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica na UFSCar. Essa frase toda assim,
tá? Então, você usa uma frase. O que você faz? Você pede, aí você faz um teste crescente, igual eu falei no início da nossa apresentação. Tipo, começa com, imagina se é um paciente lá com o cardiopata, né? Começa com, na esteira, se for, 3 km por hora. Aí, no final dos 2 minutos dessa intensidade, você fala para ele, fala a frase. Aí ele fala. No início, você vai perceber que ele vai falar normal. Tipo, tá leve, tá tranquilo, eu falo. Aí, você vai fazendo isso, intensidade por intensidade. Quando você perceber que ele vai ter que já começar a parar para falar, isso aí é associado ao limiar ventilatório 1, tá? E aí você usa. É uma forma muito simples, muito básica, muito tupiniquim, como se chama no Brasil, né? Mas é uma forma se nós não tivermos mais nada, tá? Ó, o José colocou aí o Talk Test, tá? Obrigado, José, tá? Fala sobre esse teste. Aí, claro, depois na literatura, acredito que nesse artigo ele tenha delimitado bem o protocolo. Perfeito, a gente consegue olhar. Só que ele é um método bem simples, bem tranquilo dessa forma. A gente só quer descobrir qual é a intensidade onde a pessoa não consegue mais falar direito a frase que você combinou. E isso é associado ao limiar anaeróbio. É 100% fidedigno? Não, mas é melhor do que não ter nada. Ok? Então, é bem interessante esse teste, tá? O Rodrigo que adora ele. É mais uma opção, tá bom? E obrigado, José, pelo artigo. Muito bom. E isso dá para cardiopatas, dá para treinados, dá para a gente fazer com várias pessoas. E aí, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma Eu coisa? acho que do João era isso, né, mesmo? Acho que finalizando em relação ao teste de Concone, para quem não conhece, é um teste que oficialmente, né, começa na esteira, 5 km por hora, e você vai aumentando a cada minuto meio quilômetro por hora, e quando chega em 10, você faz um incremento de 1 km por hora. Então, assim, ele perguntou se poderia usar para reabilitação. Não, eu não utilizaria. Primeiro, porque o já até falou na aula dele. 5 km por hora, dependendo de quem você está avaliando, já é muito para você começar. Então, não faz muito sentido esse teste para uma população especial. E o objetivo não é descobrir o máximo, chegar no máximo, e sim, né, reabilitar. Então, não é o que eu utilizaria. Eu utilizaria protocolos submáximos, como os que a gente já falou. Certo. Turma, podemos terminar? Ok? Então tá, pessoal, vamos finalizar, nos alongamos mais uma vez, normal, né? Faz parte do processo. Finalizando assim, nós finalizamos o nosso último plantão de dúvidas, tá? Mas não finalizamos as nossas interações porque a gente achou melhor para o final. Então, neste sábado, nós temos o nosso encontro para nós ministrarmos uma aula associada a algumas doenças que estão no e-book. Então, eu falarei sobre diabetes e hipertensão, a Vivian sobre DPOC, AVC, infarto e AVC, não é? AVE. Então, a gente vai tentar trazer essa parte mais prática. O tempo que a gente tem também não é para a gente ficar com muita teoria, esse não é o objetivo. A gente vai procurar trazer essa parte mais prática de, tem esse paciente, e aí, ou esse cliente, e aí, o que eu posso fazer, tá? A minha visão será uma visão muito mais para a área da educação física, pensando no hipertenso e no diabético, tá? E a visão da Vivian será uma visão muito mais voltada para a fisioterapia, inclusive as doenças que são mais específicas nesse ponto aí, tá? Então, nos esperem aí no sábado. A gente marcou para as 8, não foi, Vivian? 8 horas. Acho que às 9. 9? Eu não estou lembrando, tá? Mas acho que às 9, que a gente achou que às 8 poderia ser 10, muito 11, cedo. meio-dia, 1. Acho que foi 9, sim, tá certo. Acho que foi 9. Acho que foi 9. Mas é só a gente confirmar lá no sistema, no tá? No cronograma tá lá certinho. certinho, mas eu acho que foi 9, sim, tá? E a gente conversa até lá. E não tem mais atividades, elas já foram todas realizadas, não é? Não se esqueçam de responder ao questionário de satisfação. Se vocês quiserem esperar pela aula de sábado para responder, fiquem à vontade, mas depois não se esqueçam de responder, inclusive ao Val Pontos, tá?
E por último, esqueci o que ia falar, era uma coisa importante. A V3? Isso, a V3. Vocês já enviaram, é análise de vídeo, tá? Então, eu vou demorar um pouquinho a colocar as notas, mas não se preocupem que uma hora ela vai aparecer, tá? Fiquem tranquilos que uma hora a gente coloca as notas da AV3, tá bom? Eu já dei uma olhada lá, tem vídeos bem bacanas, alguns bem originais, então isso é bacana. Galera um tava conteúdo bom. inspirada. É, isso aí. E é isso, então a gente vai tentar fechar no sábado esse encontro que vai ajudar bastante para a finalização da nossa disciplina, tá bom? Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos no plantão de dúvidas, tá? Esperamos vocês então no sábado, sem falta, para todos estarmos presentes e fazermos um bom encerramento da nossa disciplina, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, nos vemos sábado. Até.